igreja? Irmãos, é o seu rádio, Roberto. Que rádio é esse que está falando aí? É um rádio aí que está desviado. Acabei de Aí. pôr nos escutadores de ouvido, né? O rádio lá de fora. Muito bem, então, na semana passada, Last week, nós começamos este assunto. we started speaking about the end of times. Nós fizemos uma introdução We made an introduction, e hoje nós vamos dar and continuidade today we shall continue sobre esse tema de the escatologia. theme of eschatology. Pediria que não se distraíssem I'll agora. ask you not to get distracted, not to walk, not to do anything. Penso Just que sit a down and be quiet. coisa mais importante agora. I feel that the Vou most pedir para important esses thing meninos que estão now, ali atrás para vir aqui para frente. Daqui a pouco those vocês that vão are back, começar a come conversar forward, aí please, because e then you vão me start laughing, atribular. talking, and then you disturb the service. A primeira questão que nós temos que colocar The first thing that you need to understand, church, diz respeito ao estado espiritual da igreja is the spiritual status of the church nesse tempo que, como nós vimos na semana passada, during this time that we saw last week. começou quando Jesus subiu ao céu, So the end of times began when Jesus rose, ali como está em Atos capítulo 1. as it is written in Acts chapter 1, when he went to heaven, he ascended to heaven. Existem duas escolas ou dois entendimentos. There's two schools of thoughts or two understandings. Um deles seria que One is that quando o Senhor vier buscar a sua when the igreja, Lord comes to fetch his church, que é o grande desejo de toda a igreja, which is né? the desire of all the church, Vai ser precedido por um grande it avivamento. shall then precede by a great revival. Eu mesmo ouvi isso muitas I vezes, have heard of this many times. até mesmo na década de 90, Even in the decade of 90s, quando estávamos aí como pastor ali When I was a pastor in Malvern. em Malvern, veio mais um desses movimentos, né? Chamado Toronto Blessing, there was a movement called Toronto Blessing, em que diziam que aquele era o último vento do in Espírito. which they said that was the last wind of the Holy Na Spirit. verdade, aquilo não foi um vento, That was not a wind. aquilo foi um furacão. That was a tornado. Mais fracão do que qualquer outra coisa. More than really destructive trouxe anything confusão else, na because igreja. it brought a lot of destruction towards the church and confusion. Eu, sinceramente, gostaria de estar errado I would like to be wrong, e que o avivamento realmente that revival acontecesse. would actually begin. Mas, por outro lado, But muitos dizem que o que vai estar acontecendo com a igreja some say that what is happening é to o the que se conhece church como apostasia. is what is called as apostasy. Depois vamos explicar o que é isso. I'll explain to you in detail what apostasy Qual is. desses dois movimentos So, vai estar dominando a igreja Which no of tempo these do two fim? movements are then dominating amongst the church right Se now? você abrir a tua Bíblia em Lucas 18, Luke 18, verso please 8. open verses Quem 8. encontrou, leia, por favor. Luke 18, verses 8. If you open, you can stand up and Lucas read. 18, 8, por favor. Luke 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que Jesus This fez. is a question Jesus made. Será que quando o Filho do Homem voltar, When the Son ele of vai Man achar a comes, terra avivada? will he find the earth revived? Ou a sua igreja com fé? Perhaps his church with faith. Então, ali o Senhor já lançou uma dúvida So sobre then the isso. Lord put a doubt here. Nós podemos também, So then we see, portanto, declarar, we né, can also declare que pelo menos dois tipos de that sinais these two types of nos signs, dão indicação de que a volta de Cristo está próxima. that the coming of Christ is very soon. Dois tipos de There are sinais. two types Não of são signs. dois sinais. It's not two signs.
sinais de natureza So interna these are signs of internal structure ou externa. or external. Ou seja, dentro da igreja Within the church ou fora or dela. outside the church. Isso é o que nós vamos estar, And that's what we're going to be seeing. talvez um dos nossos primeiros assuntos. Maybe this is one of the first subjects that we're going to speak about. Aí está em inglês, né? It's in English. Aqui as pessoas, os irmãos que, portanto, acompanham a aula em Those inglês that não prefer não To percam. follow in English, then it's there for you to see and understand. E isso também vai estar And disponível these studies will also be available para quem quiser. who Nós podemos depois, a pastora pode After the pastor can send it organizar para mandar via WhatsApp. via WhatsApp to you. Vamos ver agora alguns dos sinais Let us see some of the que a signs Bíblia nos indica, in which the Bible tells us, dos quais in which those, todos ou quase todos, né, perhaps all of them, já aconteceram. somehow have happened. Porém, falta ainda um grande sinal. But there's one big great sign. Este é o maior de And I would todos say this is the greatest of them all. e preparado cuidadosamente por Satanás. And it was carefully looked after by Satan. Porque só existem duas maneiras de você impedir que um casamento aconteça. There's only two ways that you can stop a wedding. Quando tudo está, When everything is portanto, ready, sendo preparado para everything is prepared for that wedding. ou você Or sequestra, you either kidnap the bride, ou você sequestra, ou você seduz a or you noiva. kidnap, or you seduce. A noiva, porque The bride. senão Otherwise, o casamento vai acontecer. the wedding will take place. E o grande projeto de And Satanás, the great project of Satan, como ele não pode sequestrar a igreja, because he cannot kidnap the church, ele vai tentar he will try seduzir a to igreja. seduce the church. Ele vai tentar conquistar a He will igreja. try then to conquer the Ele church. vai se apresentar He will ele present próprio como sendo Cristo. himself as being the Christ. Preste bem atenção para Pay isso. attention to what I'm saying. Porque muitas pessoas falam sobre o fim dos tempos, Many people speak of the end of time, mas elas não entram nessa parte. but they never enter to that E part. esse é o grande golpe de And Satanás. this is the greatest É strike o of maior Satan. risco que a igreja corre. It's the risk that the church runs. Portanto, é não prestar atenção Is to para not isso pay aí. attention to this. If Se nós pudéssemos ver, portanto, definir, né, o que you could seria define escatologia, what eschatology is, nós teríamos que buscar we need to look é, and search como essa palavra se formou. how this word then became into form. A língua em que o Novo Testamento foi escrito, The language in which the New Testament porque was written, era, por mais interessante que possa parecer, although it's interesting, embora Roma dominasse although o Rome was mundo inteiro, dominating the whole world at a that língua que se time, falava em todo o but the império spoken language in the era empire o grego, was the Greek language, não era o romano. was not the Roman. Quer dizer, os romanos conquistaram, né, os Roman gregos, conquered, mas eles não conseguiram but they couldn't impedir stop a força, a influência da cultura or the grega, influence of the Greek culture. porque a Grécia deixou Greece coisas muito left fortes, very strong não só na literatura, on literature, as lendas gregas, the legends, the Greek legends, os deuses da the Grécia, Greek gods, os grandes filósofos, the great philosophers of os the grandes time, estudiosos da altura all the scholars of the time, eram gregos. they were Greek men. Então, o grego So daquela the altura Greeks of their time seria como o inglês would hoje, be like English today for us. que é a língua que domina, né? Today, English is a language that Então, na dominates the língua world. original, que é o grego, So the original a language, palavra the word escatologia, ela é eschatology, formada por duas palavras, it's made by two words. que é uma chamada escatos, One is katos, que quer dizer which fim, means end,
e logia, and logi, que quer dizer estudo. which means studies. Então seria estudo do fim. So the studies of the end Basicamente, of time. uma definição assim So this muito is mais a simples. basic definition of eschatology. E portanto, essa matéria, essa The disciplina, subject escatologia, called ela é eschatology parte is do part estudo da palavra de Deus, studies of the Word of God que trata dos últimos that eventos speak of the lost events na história do mundo. in the world. Aí a pessoa fica imaginando, And so people últimos start, eventos, oh, lost events. então ainda vai acontecer. So things that are still going to happen. Não, tudo No. que aconteceu Everything that has happened depois que Jesus Cristo veio after Jesus é came parte do tempo do is already part of the end of times. O grande erro é as pessoas The biggest mistake imaginarem is to que think vai acontecer. that you're still going to happen. Não, isso já começou a No. acontecer. These things already happened. They're happening. Já tem 2000 anos que está It's been acontecendo. 2,000 years that all these signs are happening. Mas é para tudo ser assim tão But it rápido. was for it to be Não fast. esqueça que a Bíblia diz que The Bible para says- Deus 1000 anos é como um dia. For God, 1 day is 1,000 years, and 1,000 is 1 day. Na contabilidade de So in Deus, the accounting of só God, tem 2 there's dias. only 2 days. Certo? 2 Amen? dias. 2 days. Ok? Amen? Essa questão tanto da fundação do mundo, The question of the foundation of the world, o grande dilúvio the great floods, e o fim do mundo, and the end of the world ele está presente em quase todas as is religiões da Terra, present in all the religions of the world. de maneira mais ou menos semelhante. Very similar way, Mas no nosso caso, but in our case, está profetizado na it's palavra de been Deus prophesied in the Word e of nós God, the temos que Bible, prestar atenção para and isso. so we need to look at. É muito comum nós It's ouvirmos very uma common frase: for us to hear a tudo sentence. que tem começo Everything that has a beginning também vai ter um fim. also has an end. E eu vou dizer uma coisa mais para vocês. And I'm going to add on this. Estão ouvindo bem? Are you listening? O homem começa a morrer Man starts to die no dia que ele nasce. on the day that he's born. Você sabia disso? Did you know this? Porque só pode morrer quem está vivo. Because you can only die if you're alive. Então, quando você dá o So primeiro suspiro when you aqui give the fora, first breath of life, antes porque já até tem casos de There are cases crianças in que children choram dentro do that ventre. cry within the womb. Quase na hora de estar saindo, ele já As começa a they're chorar. coming out, they're crying already. A vida começa So life quando você respira aqui fora. begins when you breathe, E ali você começa a morrer. and then you start to die. You start to die. Porque tudo que tem um começo também vai ter Everything um that final. has a beginning must have an end. Tudo que você compra tem um prazo de Everything validade. that you buy has an expiry date. O produto mais The caro most expensive product tem prazo de validade. has an expiry date. E é muito comum, And it's so common, por exemplo, se você chega nos supermercados if hoje, you arrive agora at the acontece isso. supermarket now, Antigamente não before you didn't acontecia. used to see this, Você vê aquele grande cesto assim, you logo see like ali these big na baskets entrada. of table on the Uma side. coisa que custava 300, Something that was está custando 300 60. is now 60. Cuidado. Be careful. Ou já venceu, Or it's ou vai vencer amanhã. expired or about to expire. E eles têm que vender. And they must sell it. Por exemplo, ali, So- quando fazemos compras ali em Moçambique, When we buy things in eu Mozambique, espero que em Angola não and aconteça I hope isso. that maybe in Angola this doesn't O happen, irmão Beto sabe muito bem ali no but Shoprite. always Se knows você this. tem que olhar Right. sempre o prazo de You must validade. always check the expiry Porque lá date. eles não fazem aquela coisa Because que está na prateleira whatever mesmo. is on the shelf is on the shelf. They don't separate what is about to expire or not. Porque tem prazo de validade. But if all products have Então, expiry dates. depois que o homem pecou, After man sinned, a raça humana, the human race, Deus estabeleceu um prazo para God established a que está no expiry coração de date. Deus. And it's in God's heart. Mais uma coisa interessante, But something interesting, por exemplo, que
nós temos que ver, We need to quando você see. fala, por exemplo, de When you materiais speak of materials, biodegradáveis, né? biodegradable. Que nós hoje temos muitas coisas que nós usamos Today, many things that we use, que elas são fabricadas they are fabricated com matéria que se degradou with matter that was há alguns really milhões de anos degradable atrás. a few million years ago. Não sei se vocês sabem, I don't know if you know this. essa turma que está estudando Maybe aí, those are in school at the moment. como é que o petróleo se How formou. petroleum came. Por que tem petróleo? Why is the fuel? Why is the petroleum? Alguém sabe? Do you know why petrol exists? Sabe por que tem petróleo? Do you know why petrol exists? Não sabe? You don't know? Sabe você? Do you know? Sabe mesmo? Tá bom. É o seguinte, You know. há milhões de anos atrás, Millions of years é ago, por isso que a minha teoria acerca da criação my theory about é creation diferente de is muitos different aí, from many people. até mesmo dos estudiosos Even the judeus. scholars, the Jewish scholars, Eu sei que Deus I é believe poderoso para God is fazer tudo num dia powerful só, to make everything in one day, if He wants to. mas isso não But explicaria that does not a explain existência dos grandes the animais existence of the que great animals that desapareceram also disappeared há 60 milhões de anos 60 atrás, million years ago, que já existia a Terra. which existed. The earth really existed Nós não 60 podemos ir million. contra a We ciência. cannot go against science. Então, porém, antes desses animais, Before these nós animals, these great temos animals registros de died, coisas de até we 240 have milhões de anos things atrás. about 200 million years Grandes back. seres que morreram. So big giant animals that died. E a Terra continua em And movimento. the earth still carries on its normal Isso rotation. que se conhece como a crosta terrestre. What you know is the crust of the earth Isso foi se movimentando. is moving. Just Toda essa matéria orgânica, all this organic matter ela foi sendo coberta, was uncovered, ela foi se decompondo. was decomposed. E o que você hoje, quando você vai And ali, today, when quando você you- compra When you petróleo, buy e petrol, você abastece teu when carro, you put fuel in your car, aquilo começou há that milhões de anos started atrás. millions and millions of years ago. O gás natural, Natural o gas, petróleo but petrol, e outras and matérias-primas. other materials, Aqui, com exceção do alumínio que está aqui, except with aluminium that's right mas todos here. os plásticos, But all plastics, eles têm origem no they petróleo. have origin in Boa parte do que petrol. vocês estão vestindo aí, Most of the clothes that you're se não é wearing, feito de linho ou if de it's not made algodão, of cotton or linen, isso vem do petróleo. it comes from petrol. Porque quando nós estudamos When química, we study chemistry, há um princípio que there's a é muito principle, comum. very common one. Na natureza, In nature, nada se cria Nothing can be e nada se created, perde. and nothing Tudo can se be lost. transforma. Everything gets transformed. Se teu professor nunca te ensinou isso, So if your teacher never taught you ele this, está tomando teu then tempo. your teacher is wasting your time in school. Eu tive bons I professores. had graças a good Deus. teachers, praise the Lord. Então, essa matéria These orgânica, organic matters que ela se transformou, portanto, that em transform petróleo, em in gás, petrol, in gas, está sendo usada is hoje. being used today. E há todo um movimento And agora there's a great para movement right deixar now para que ela não seja mais for usada. people not to use them anymore. Com esse planeta Terra que nós This planet Earth conhecemos, that we know não é diferente. is not different. Ela tem um prazo. It has an Porque expiry o Senhor date. já disse The Lord said que vai haver novo céu e there nova will be terra. a new earth and a new heaven. E quando Deus fala novo, When the Lord says new, é novo. it's new. Então isso é o que está na Bíblia. So what is in the Nós Bible, precisamos, portanto, crer que we é, need to believe that it que é o que is. vai acontecer. It's going to happen. Portanto, tomando como base apenas o ponto de vista bíblico, Taking the biblical e view nós estamos of, aqui, nós somos uma because we igreja, are church right a now, base da nossa and fé é the a palavra de basis of our Deus. faith is the Word of God, the Bible. Porém, o que eu trago a vocês em termos de ciência But what I bring in terms of são science, coisas que you know, não podem ser, things that portanto, deixadas de lado. cannot be just left Nós on estivemos em side. Londres em 2009, We arrived in fomos London até o grande 2009. Museu de História I Natural de went to Londres, the History Museum que é there.
é uma visita It's a fantástica. fantastic visit to the E museum. você vê ali What you see in that esqueletos museum, inteiros. skeletons, big Aquilo ali skeletons. não é feito de gesso, não. That is not made out of clay or anything like De that. coisas que não existem mais. It's things that Dinossauros. existed, like dinosaurs, Coisas fantásticas. fantastic skeletons. Então, mas só é um osso. Oh, it's just a Ó, bone. se tem um osso de 2,5 metros, There's a bone of 2,500 pertenceu ao meters, corpo, né? then it belongs to a body. Então nós não podemos dizer que isso não existe. So then we cannot say that bone didn't exist or that animal didn't Mas nós exist. temos que estudar de acordo com a palavra But de we must Deus, study according to the word of God, levando em conta aquilo que Taking nós estamos, in aquilo consideration que nós já sabemos, what we know, aquilo que nós estamos vendo what we acontecer see it happening, e aquilo que ainda and what vai acontecer. will still happen. Eu vou pedir agora que alguém do I'll lado ask inglês, In the English side, quem aqui só fala inglês? who only speaks English or can read in English here? Only speaks English. Ninguém fala só inglês aqui. Who only speaks English here? Lift up your hand, please. Do not be shy. Thank you. Então, tem Bíblia, You've got a Bible in front of abra you. Revelation Revelations 1:19, please. 1 Read. verses 19. And stand up Loud and and read. clear. Revelations chapter 1 verses 19. Stand up and read. Yes. 1:19. Alto e claro. Who can stand up and read in English? Essa menininha aqui. essa Who menina has it? tá You have vendo? it, Maureen? Who has it? Shaniqua, have you got it? Revelations chapter 1 verses 19. Maureen? Write these things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. Leia mais devagar. Now read again, but Não tem slowly. ninguém com a espada na No tua one costa has a aí. sword in your back. Leia devagar. Read slowly. Write these things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. Evangelista Jorge, você pode ler agora em português? Evangelist George, can you now read in 19. Portuguese verses Revelations 1:19? Bom, irmão, vamos fazer uma coleta, comprar um óculos para o Jorge deixar preso aqui na igreja. So some offering by glasses for him. Escreve, pois, as coisas que viste, Viu? Escreve as coisas que viste, né? e as que são, E as que são. e as que hão de acontecer depois destas. Então, são três three pontos. things here, 3 points in this verse. Certo? As coisas que você já The conhece, things which you have seen, aquelas coisas que você the está things vendo which acontecer are all happening right now, e aquelas que ainda vão vir a and the acontecer. things which will take place in the Esses três future. pontos Now these 3 points são a base are the do basis estudo of the study dos tempos do fim. of the end of times. Você me deve um versículo. You must read it for me next time, or in the past verse. A Bíblia The nos Bible informa tells us que num tempo qualquer da in a existência time, in existence, do ser que nós chamamos de Deus of this being known as God, that e we que know, nós conhecemos como Deus. as God. Você conhece Deus? Do you know God? Conhece? Do you know God? Ok. O nosso sistema solar foi criado Our solar system was created. Did you know this? porque a Bíblia diz, The né, Bible says, no Gênesis 1:1, Genesis 1:1, que no princípio criou Deus o céu e a in terra. the beginning God created the heavens and the earth. Essa frase So the sentence em hebraico in Hebrew, é Bereshit Bará, it's called Elohim, Bereshit bara, Et Elohim, Hamashaim, et Vet Hat Shamashaim, Haaretz. Vet Haaretz. Eu vi uma mensagem sobre essa frase. I have seen a message about this sentence. A pastor, sul-africano, South Ele African vive pastor, na Inglaterra. who lives in England right now. Irmãos, esse dia eu fiquei mais crente do que That nunca. day I became more Christian than I am. Vocês que gostam de Those that pesquisar, like to go and escreva study, esta frase write this verse, this lá no sentence. Google e Bereshit, pergunte algo sobre ela. Bereshit É bara possível que Elohim. apareça Ask, até esse estudo no write on YouTube. Google, might show up. Ele mostra que todo o plano de salvação The whole plan of está nessa salvation frase. is in that é uma sentence. coisa It's the extraordinária. most extraordinary thing.
Mas diz assim, e a terra era sem forma e And the vazia, earth was without form, e havia trevas sobre a face do abismo, and there was darkness, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. and the Spirit of God was over the waters. Então, num tempo que é conhecido apenas como no princípio, In a time known as in the beginning, portanto, we nós podemos ver can see then que deixa eu voltar aqui para nós não... we go back one slide. Tudo que a gente conhece, que a gente Oh, ouve falar, that we hear imagina, and imagine e olhando o céu, and looking at the heavens, você vê que existe, you see that it que é chamado de exists. universo, It's called the foi universe. criado por Deus. Was created by God. Não se sabe se foi de uma vez só. We do not know if it was created at one time Se only, você começar a imaginar de onde Deus surgiu, or if you start thinking daqui a how God pouco vai existed. começar a sair I fumacinha dos can, teus just now ouvidos. fumes will come out of your ears. Vai dar um curto-circuito na You're tua going to short cabeça. circuit a bit. Mas o apóstolo Paulo But Apostle Paul nos fala que tem 3 céus. speaks of 3 heavens. Porque ele diz que ele foi arrebatado até Because o he says terceiro that he céu. was raptured to the 3rd heaven. Então, qual seria o primeiro céu? So what is the first O heaven? primeiro céu The first é heaven isso que você vê aqui. is this what you see A right now? nossa It's God's atmosfera. side. This atmosphere, As nuvens que você vê the aqui. clouds that you see. E isso é o primeiro céu. This is the first heaven, Aonde está, portanto, aonde estão todos os gases where the gases que are. formam o ar que The respiramos. gases that form the air that we Você breathe. não respira You oxigênio. don't breathe oxygen only. Nós não conseguimos processar We oxigênio. cannot process oxygen Nós only. respiramos We breathe uma a mistura de mix gases, of gases, dos quais o oxigênio in which oxygen é o principal. is the main one. O espaço, a partir daí, Then when you go to space, também chamado de espaço sideral, also called onde estão the os galaxy, astros, where the planets are, estão as where the estrelas, stars are, estão essas galáxias. where all these galaxies are. Isso é chamado o segundo céu. This is called second heaven. É o segundo céu. This is the second Quando heaven. você, por exemplo, olha When you à noite assim, look at night, você vê as you estrelas. see the stars, they're shining. Esse é o segundo céu. That what you see is the second heaven, the stars shining. E Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. Apostle Paul said that he went to the 3rd heaven. Conheço um homem em Cristo I know a man in que há Christ, 14 anos, by 14 years, se no corpo, if in a body, não sei, I se don't fora do know. corpo, não sei, Deus o sabe, only God knows, foi arrebatado he was ao raptured terceiro céu. to the 3rd heaven. Então, esse terceiro céu This 3rd não é a heaven nossa atmosfera, is not our não é o atmosphere, espaço it's sideral, not where the galaxies or the planets are. é o lugar da habitação de It's then Deus. the dwelling of God, where God lives. É onde Deus está. So 3rd heaven is where God is. E sei que o tal homem And I know that this man foi arrebatado ao was paraíso. raptured to the Você paradise. observa que é a primeira vez que você vai Second encontrar a Corinthians palavra paraíso. It's the first time we see paradise. Porque até então, Until then, de acordo com aquilo que o próprio sábio Salomão nos transmite, according to what the wise Solomon que o said, homem morre e o espírito sobe para Deus, a man die and the spirit goes to mas heaven a to alma God, vai para but his soul baixo. goes under É que antigamente esse lugar de espera era embaixo. this lower ground. Por isso que Jesus, quando That's why contou a Jesus história said, do rico e When Lázaro, he taught the story of diz que Lazarus and the o rich man, rico morreu the rich man e ele died foi para o and he abismo. went to the abyss, E foi down. para a He sepultura. went into to Ele Sheol. foi para o lugar He profundo. went into the E deepest de of lá o the rico places. via. And the rich could Ele see. levantou os olhos e He via left his eye and Lázaro. see Lazarus. Ele via Abraão, né? So E Abraham Lázaro found ali Abraham. bem aconchegado. And Lazarus in his bosom. Porque o entendimento Because his understanding altura, was that é que esse lugar de espera this place of era aqui no interior waiting da terra. was in earth, under the earth.
com base naquilo que a Bíblia ensina. based on what the Bible is teaching. E esse lugar ele só And foi this place mudado was only quando changed Jesus when foi lá Jesus embaixo, went down there to that arrancou a mountain, chave do abismo took the e keys diz of que ele Hades, subiu levando o and cativo he cativo. left all those who were captive. Então Paulo foi levado não para baixo, So Paul wasn't taken mas até o down, terceiro céu. but to the third heaven, so the meaning E ele upward. ouviu relatos And he's heard. e diz que não era lícito. Não. Says it was not worthy. Quer It dizer, wasn't ele até podia licit. falar, He could speak mas of, ele não se sentia but he confortável did para not isso. feel comfortable to speak of what he saw. O terceiro céu, In the o third lugar da heaven, habitação de Deus, the dwelling, the place where God lives. o lugar que todo mundo quer ir. This place we all want to go to. Eu até hoje conheci só uma pessoa I have only one person that I've que seen disse que não queria ir para o that they don't céu. want to go to heaven. Disse, That I heard. não, a gente falou, não, o céu é He um lugar muito says, chato. heaven is a boring place. Imagina eu ficar ali numa No, nuvenzinha, I'm going to sit there in the clouds, tocando harpa. playing the harp. É a pessoa que This person, ele imagina ser um céu maybe he tipo um conto de imagined fadas. like a heaven, like Eu disse, like você quer o story quê? in the books, Ele like disse, não, eu fairy tale. prefiro And then they ask him, what do you want? ir And lá he assim, said, para um lugar quentinho, I want estar to com go to a warm tridente na place mão. where there's a Ele queria ir para o inferno trident. So he mesmo. wanted to go to hell. Eu ouvi isso. I heard him saying these E words. você quer ir tocar harpa no céu? Do you want to go play the harp in Ou here? ficar com o tridente na Or mão? hold the trident of Satan in your hand? A escolha é sua. It's your choice. Você que escolhe o que You must você choose. quer. So 2 Corinthians 12 verses 2 and 4, that's where Apostle Paul was raptured to the heavens. Eu acho que o frio aqui fez o meu dedo congelar. And my fingers have Não frozen estou now, the conseguindo fingers aqui not mais going. mexer o mouse aqui. Por favor. He's asked A that, minha pasta de go algodão. fetch my A minha bag pasta de inside. na So sala. it's a grey one. Foi muito, foi muito. Trouxe? O mouse está aí dentro. O meu mouse quase não tem petróleo nele. My mouth almost doesn't have a battery yet. Isso é uma tribulação, isso. Parece que alguém não quer que a gente estude esse Somebody doesn't want us to assunto. study the subject, no? But we shall study it. So if you want to check where is it written, it is 2 Corinthians chapter 12, verses 2 to 4. Nós é no 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4, onde o apóstolo Paulo, ele então fala sobre a sua subida até o terceiro céu. Pois é, mas isso aqui não era para estar acontecendo. Parece que acordou. Please. Yeah, muito bem. Então, é aquilo que nós já dissemos, o primeiro céu seria, portanto, So, a first atmosfera, heaven, the né? atmosphere. E os cientistas dizem que Scientists
say O that nosso, esse sol, como a gente conhece, this é uma estrela muito velha. sun that we see every day, it's an old star. Eu não sei o que eles consideram como estrela I velha. don't understand how they O sol já consider tem uma old luz star. muito But they amarelada. say it's because it's so yellow, it's an old star. Mas a Bíblia nos diz But the Bible que says Deus vai, portanto, God criar novos will céus e nova create terra. a new heaven and new earth. Isaías 65, Isaiah 17 diz 65 assim: says, Eis que eu crio novos céus e nova I terra. am creating a new Observa heaven, que new está earth. no Isaiah plural, 65. novos céus. New heavens. Isaiah 65. Não é um novo céu, novos céus 17. e nova terra. Então, isso é uma coisa interessante, que o tempo do verbo The time of the é verb o presente. is the present. Ele diz assim, ó, eu crio, It says, I create. e céu está no plural. And heavens is in plural, meaning Eu more than crio, one. é como Deus não foi, So if God e Deus não será, God Deus wasn't, é. God is. Portanto, o tempo de Deus sempre é So o tempo the presente. time of God is always a present Eu time. crio novos céus It e says, nova I terra. create new heavens and a new Uma earth. terra. One earth, Porém, 3 céus diferentes. however, many heavens, Quer 3 dizer que Deus heavens. vai mudar tudo. So God will change the earth that we know. Quando você estuda sobre autoridade, When you study of você vai authority, poder compreender you que understand Deus tem autoridade, God has e Deus tem authority poder and God para has power mudar todas as coisas. to change all things. Todas as coisas. All things. E agora nós então vamos começar o nosso And assunto. now we're going to go into the beginning of the Até aqui subject foram until now. para vocês se situarem dentro This is for dele. you to understand what eschatology is. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, When we seria open our importante Bibles, você abrir agora a and tua I would Bíblia, like you to take your Bible, deixe de open, bocejar stop, e abre a Bíblia, não abre a boca, abre a Bíblia só. Daqui a pouco eu vou ter que abrir os braços para não ser engolido aqui. so you stop being looking tired and open your Bibles in Matthew chapter 24 verses 8. Matthew is the first book of the New Testament. Esse versículo aí é apenas para nós situarmos o assunto, This is just for us to read and understand the subject, porque o Senhor falou de algo chamado princípio das the dores. Lord spoke of the beginning of pains. Essas crianças não vão entender isso, These children might not understand mas as this, mães sabem o que é but princípio the das dores. mothers, those who have given birth to children, they know what the beginning of sorrows are. Porque a mulher, quando ela está grávida A woman is pregnant e está perto dela and ter she's about to give a sua birth. criança, da criança nascer, It's about to give birth to a child. então quase sempre, né, quando é o primeiro filho, né, Usually the first child, não tem aquela they experiência, don't have that experience, então and so aquela famosa sacolinha com tudo que that do the neném está bag pronta. for the baby bag completely Tudo ready, pronto. everything is ready. De repente dá uma And then dor, suddenly they feel the aí sharp corre pain. para o hospital. They run to hospital. O médico examina The e diz, não, doctor ainda examines não. and says, no, it's Não, not the time. isso não é nada. This is nothing. This pain is nothing. Às vezes até manda voltar para casa. Sometimes I even tell them to go back E home. explica, And olha, they explain. você vai ter uma dor. You're going to have a pain. E aí, quando essa dor, And then when this pain ela for estando cada vez mais forte, becomes stronger and stronger, e o tempo entre and ela the for time diminuindo, is becoming shorter, aí você vem para cá. then you run to the hospital. Porque você vai estar Because perto then de ter a it's criança. almost for you to give birth. Isso chama-se o período So das these primeiras are dores. called the beginning of pains or the E é beginning isso of que Jesus se sorrows. referiu aqui. And that's what Jesus was saying here. Quando você lê aqui 24, verso 8, In Matthew chapter 24, verses 8 and 9, Jesus diz assim, ó. Mas todas estas coisas and all são o princípio das all dores. these are the beginning of Então sorrows. tudo isso que está So entre o verso, All entre o that is versículo between verse 3 3
e o versículo and 7 verse 7 é chamado is de called primeiros sinais, the first signs, ou o princípio das or dores. the beginning of sorrows, the beginning of E pains. como tal, And because of a that, terra sente isso, the earth will a feel, igreja sente the isso. church will feel the impact. Essas dores que nós These pains sentimos, that we are feeling. como aquilo que nós vimos ontem For aqui, example, what we saw here aquele vídeo yesterday, daquele that pastor sendo video espancado of the brutalmente, pastor being spanked isso é princípio das dores. brutally. There is the beginning of sorrows, beginning of E pain. nós temos que estudar esse assunto, And we need to study the para nós subject podermos, portanto, so that estar we can bem. understand very Você well. tem que ir desde baixo. You need to start from the beginning, Você from não the começa bottom. uma casa do You telhado. don't start a house from the roof. Você não começa uma casa instalando You lâmpadas. don't start a house putting Você light começa bulbs. uma casa dos You alicerces. put foundation in your house. É assim que se começa This uma is casa. how you build a house. Então, o primeiro sinal The first sign que nós podemos ver, que that we can o Senhor see falou, that Jesus spoke é about um processo is a process de enganação of ou de mensagens deception enganosas, or ou deceiving de profecias messages, enganosas, of fake prophecies will come, de, assim, uma coisa assim, where muito grande. it's great, it's huge, O fake Senhor diz prophecies. aqui na sua palavra, The word of God says here, acautelai-vos, no versículo 4. verses 4 now. Estamos em Mateus 24. So in Matthew chapter 24, verses Meu 4. conselho é você mantenha a Bíblia aberta Keep it aí. open in that chapter, please. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Take heed that no one deceives Portanto, o you. Senhor está dizendo aqui So Jesus said, que haveria um processo de there will engano be a process of deception, muito grande. very big one. E ele então dá um exemplo And só. he gives an example. Muitos virão meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Many will come in my name saying, I am the Christ. Desde que o Senhor falou isso até os Since nossos Jesus dias, spoke these words until now, milhares I have seen thousands já se apresentaram como Cristo. of men who show themselves and tell that they are the Christ. É raro It's rare, dia ou a mês day or month, que não aparece that we alguém don't hear about somebody somewhere, num lugar qualquer in some place, dizendo eu sou o saying Cristo. that he's the Jesus Christ. Ninguém diz eu sou o diabo. Nobody says that they're the devil. Ninguém diz eu sou demônio. Nobody says I'm the Eles demon. querem ser Deus. They want to be God. O segundo sinal The second que o sign, Senhor se you know, refere, Jesus e vamos refers ver to, aqui versículos 6 a now 8, verses 6 to 8, para please nós podermos follow. já ficar situados no Matthew assunto. 24, 6 to 8. O 6 e o 7, mais ou menos. 6 and 7 first. Porque o 5 diz assim, muitos virão meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Will come in my name, say I'm the Christ, and will deceive men. E diz assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is Uma not yet. perguntinha A question to you simples. now. Very simple Não vamos question. falar de 10 anos Let's atrás. not speak about 10 years ago. Esse ano agora, This year. vocês ouviram falar de alguma guerra? Have you heard about a war? Alguma guerra? Any war? Have you heard about any war? Yes or no? E ameaça de guerra? Já ouviu falar de And ameaça de threats guerra? of war, maybe beginnings of Vamos war. ver agora sabe, eu chamo assim, always call these- menino barrigudo quando começa a You know, brigar. these chubby children that want to Eles fight. são barrigudos, não conseguem You encostar um know, no outro. because they're so chubby, they can't, É o tummies Biden don't- com esse they can't hit each other Putin properly. aí. It's like São dois Biden. meninos barrigudos. It's two chubby boys fighting. Cuidado, Be careful. vai ter consequência. Now, consequences Aí um arise. manda um navio, One sends o a outro ship, manda um the submarino. other sends a submarine. Parecem duas They crianças. look like chubby children Mas fighting. crianças que podem fazer dano. Children that can make damage. São os rumores de guerra. These are the rumors Que of estão war acontecendo. that are happening. Você é You testemunha are de profecia a bíblica biblical prophecy acontecendo agora. happening in Porque this quando o year. Senhor falou isso, So when Jesus said, não tinha
meio de There comunicação. wasn't the communication like we have now. Você sabia quanto tempo levava Do you know how long it used até to o take momento em que o imperador tomasse until uma the decisão emperor takes a decision e a província mais distante and the recebesse? distant province received? Meses. Month. Agora não. Now, Camarada está assinando a the lei. man is signing O here. mundo inteiro está Everybody seeing live picture, É imediato. live images, immediate. Então essas So guerras these wars e esses rumores de guerra and rumors of wars estão acontecendo are agora. happening this year Portanto, now. você So you é testemunha are de witnessing que essa profecia that this aqui prophecy of está Jesus cumprida. has been Ela não fulfilled. vai se cumprir. It will not still Ela happen. já se It's cumpriu been e fulfilled. continua nos nossos And it's dias. still Porque in isso our é days. parte This is do part processo of chamado the process called princípio das dores. the beginning of sorrows, beginning of pain. E diz ainda assim no verso And it 7. says in verse 7, Porquanto se levantará nação contra a nação, nation rise e against reino nation, contra reino, kingdom against e haverá kingdom, fomes e pestes e terremotos em vários and there will lugares. be famine, pestilence, and earthquake in various Lembram o que places. eu disse no princípio? Remember what I said in the Sinais beginning. dentro da igreja, Signs e within the fora da church igreja. and outside the church. Esses sinais são fora da igreja. These signs are outside the São church. sinais de natureza Signs of política, political nature, são sinais de natureza Signs geológica, of geological nature, são sinais de natureza científica, signs of scientific nature, que, portanto, comprovam in which make que proof estamos vivendo that we are living os tempos do fim. at the end of times. Terceiro sinal, Now the third sign, fome intensa em vários lugares no mundo. an increase of famine, hunger in the world. Eu estive falando ontem aqui para I a spoke igreja que yesterday to estava the reunida church that aqui, was here, a igreja mais adulta. the adult Tinha church. dois aqui que estavam aqui, quase que me enganaram aqui. Almost two deceived me yesterday here. 19 anos. 19, they're 19. Eu tenho que ver essas certidões de Let's nascimento. go check your birth certificates to make sure. Para ficar bem certo disso. Aí. Be sure that you're truly 19. Mas eles ouviram. But they heard. Eu estive vendo um vídeo I saw a video. de um economista. An economist, Me parece que ele é coreano, I think he's a porque Korean. ele é cristão. He's a Christian Eu não man. conheço I don't economistas japoneses ou chineses I que don't possam know falar assim. Japanese economists can speak like Ele that. dizendo o seguinte, I know he said disse, nós somos um grupo que estamos estudando we are studying cuidadosamente carefully o que está acontecendo com a Terra what is agora. happening in the earth right now. A partir de 2027 From 2027, vai começar a great uma grande fome no mundo, famine, hunger will come to the world. provocada por fatores econômicos. Produced by economic factors. Até 2040 Until 2040, vai haver uma ausência de alimentos como nunca se there will be viu. a lack of and shortage of food like never seen before. E bilhões vão morrer. And billions will die. 2040. 2040. Se eu estiver vivo, vou estar com If 90 I'm anos. alive, I will be 90 years old. Isso é daqui a So this is from now 16 anos. 16 years. In Quantos 16 anos tu years. tens? How old are you? Ele falou How tão old? baixo que eu não entendi nada. 12. 12. Vai ter 28. You're going to be 28 by then. É isso. Eu com 90 anos, quem Me, sabe usando uma 90, bengalinha, Maybe e I will ele have com something 28. holding on to be able to walk, I don't know. I need this one to need. Mas preste atenção uma coisa. So pay attention to what I'm saying. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra Nation will reino. rise against nation. As guerras, Wars, e isso aqui fala de uma guerra de caráter this talks mundial. about a world Já passamos war. por duas, We have been through 2 world somente no wars. século passado. Only in the last century, As guerras, elas consomem wars, they practically todo o meio produtivo. take all the way
all the ways things Tudo can que se be produced. produz Everything that you can produce é para o chamado esforço de guerra. it will be done for the As sake of fábricas the de war. tratores, So factories for tractors, elas se transformam em fábrica de tanques. they'll become then As factories for fábricas tanks. de caminhões Factories se for transformam em buckets, veículos para a guerra. or will be then As vehicles fábricas for de war. aviões And aeroplanes, produzem para a guerra. the factory will become then Com planes isso, o for que war. acontece? This is what happens to wars. As pessoas não podem comprar tratores, People can't buy tractors anymore. não podem comprar They caminhões, won't buy trucks anymore. e isso vai provocar o And quê? obviously, Uma retração there will be no a nos delay meios de produção de alimentos. in the production of food. Quando nós tínhamos apenas como 2 ou 3 bilhões, When we had 2 or 3 billion people como no começo do século in passado, the beginning of the last century, não deu para sentir tanto. the people didn't feel a lot the Quando éramos a hunger. volta de 3 a 4 bilhões 3 and 4 na billion década de 40, in the 40s, não deu para sentir tanto. they didn't feel as Agora much. somos 8 But now we bilhões. are all 8 billion people. São 8 mil milhões de bocas So it's more than 8 million precisando mouths comer. needing to eat every day. Pelo menos 2 bilhões de crianças 2 billion, precisam de 2 leite. million of children will need milk. Então isso não vai ter. And there will be no milk. Porque guerra produz escassez de Because alimentos. war produces shortage Não é of que a food. terra parou de produzir. It's not that As the earth will pessoas not não produce. conseguem produzir. People cannot plant, they cannot Então, produce. guerra de caráter mundial So a significa world war fome. means hunger. As guerras trazem uma War outra consequência. Bring another consequence. Todo o sistema All the de system, higiene básica das Hygiene. cidades, hygiene of Esgotos. city, like sewage, controle Control de doenças, of illnesses, isso é superado pelo esforço de guerra. then the war effects will take Então, that. naturalmente que vão And surgir eventually, pragas, plagues and doenças vão sickness ressurgir. are going to start to come. Não isso que você viu agora, Not what you saw now, few mas years. muito pior. Worse than this plague of 2000. Portanto, a Bíblia está tratando de algo So sério. the Bible is talking about something serious here E que você está vendo agora. that you are seeing right now. Esta guerra de Ucrânia This contra a war Rússia, between Ukraine and Russia. se você for estudar um pouco a If you história, study vai the ver que a history, Primeira Guerra the Mundial First World War começou started. quando o presidente de um The país president da of Europa foi one visitar um country in outro Europe país went into another e ele country foi assassinado. and he was assassinated, he was killed. Isso só foi o foguinho que That was the começou. fire that lit. As the pessoas, em vez de war. jogarem água, jogaram Instead of putting water, gasolina. they put gasoline, they put Teve a petrol, Primeira Guerra. and the First World War happened. A Segunda The Guerra Second World War também foi um nada. was also like that. Um Similar. país que, de A repente, country eu that preciso suddenly de uma said, saída para o mar. I need a way out to the sea. E aí a Alemanha invadiu a And so Polônia. Germany invaded Poland, E aí começou a Segunda Guerra Mundial. and the Second World War started. Eu não estou dizendo que I'm not saying o ponto de partida that the da starting terceira point e última for the guerra Third World War é Ucrânia e Rússia. is Não. Russia and Mas Ukraine. fique certo que será I'm not algo saying that, but aparentemente sem grande relevância, it will be something that's not relevant. que vai ser o That will estupim. be the starting point of dessa this guerra. Third World War. Já fazem mais ou menos uns 40 It's anos, been 40 years now, devido due to ao surgimento de grandes pragas na agricultura, the happening of plagues in agriculture, que desenvolveram um tipo de semente chamada transgênica. develop a transgenic seed. Porque a semente transgênica é suposta ela ser mais It's resistente. supposedly they're supposed to be resistant to plagues. Ainda há muita resistência a esse There's a uso lot de of semente, resistance to this kind of seed. mas cada vez But this- mais no mundo inteiro, More though in the world, os países estão the countries se dobrando diante disso. are bowing before this. Então essa semente, So the
Você já percebeu Have you noticed? que cada vez mais Every time you try, ou tem menos sementes there's less ou seeds nenhuma or semente no seeds in the em fruits, várias frutas que você in compra? many fruits that you eat. There's less or no seed. Frutos com pouca semente, Have you noticed fruits that Ou have nenhuma little seeds semente, or no seeds? eles vêm They come from vêm this transgenic seed. chama de uma origem transgênica. The origin has Não been foi changed. plantada a semente. This seed was not sown into the land. Aquilo é uma semente que é That fornecida seed is ou mudas produced. que são fornecidas. It's either produced or little plants are produced and given to people. Agora ouça isto. Now Só listen tem to this. uma empresa no mundo There's only one company in the world detém a patente mundial that has the world patent, e as patentes com 20 anos and in 20 elas years todas the morrem, patent always essa não died. tem This prazo, one has no expiry date, chamada Monsanto. called Monsanto. Ninguém sabe onde é a sede dessa Nobody empresa. knows where the Dizem que é na headquarters are. Suíça, They say it's in Sweden, que é na Switzerland, Alemanha, Germany, ninguém sabe but onde no é. one knows where the headquarters are. Mas você não compra hoje But you cannot buy nenhuma today semente no seed transgênica transgenic se não for if it's produzida not pela produced Monsanto. by Monsanto. E então, considerando que, So considering para se that, atender necessidades mundiais, to be able to attend to é the necessário, world portanto, needs, que se aumente a produção. people need to produce more. As sementes transgênicas, Transgenic elas seeds, produzem mais que as outras. They produce a little bit more than the others. Mas de que vai adiantar ter semente? Why are you going to Para need que ter seeds? semente Why have se seeds não vai ter quem plante? if there's no one to sow Se a the pessoa seed? não vai ter tratores? If there will be no Se ela tractors, não vai ter capital para there isso? will be no money for you to do anything. Então as guerras vão produzir So then fome. the war will produce hunger, Elas vão produzir pestes. will produce plagues, a lot of viruses and bacteria, illnesses. Se você abrir um pouco os teus If olhos, you open your eyes a você little vai bit, ver que nos últimos you will 40 see that in anos, the last 40 years, os casos de crianças autistas, children with autism, crianças com paralisia cerebral children with cerebral palsy, e outras and deficiências other kind of handicap cresceram mais de 500% have no mundo grown inteiro. 500% in the whole world. Isso sabe o que é? Do you know why this? Gases da atmosfera The gases on the atmosphere, e coisas que vêm das guerras, things that come from the wars, 30, 40, 40, 50 anos 40, depois, 50 years later, porque aquilo está lá dentro, está no it's sangue, in the blood, it eventually comes out. e é por isso que estão saindo crianças And assim. today we have children that have disabilities Porque as guerras, elas deixam essa sequela. because wars leave this kind of side effect. Então, vai ter fome. So there will be hunger. Eu já vi pastores I ensinando have a seen pastors guardar teaching, semente, telling others to please keep some seed guarda at home, água, keep water, distilled water, água destilada, porque essa água, because distilled water essa água ela never gets não perde rotten, o valor. will never lose its strength. Guarda isso, guarda aquilo. Keep some this, keep some that. Por quanto tempo? For how long can you keep? Quarto sinal: The fourth sign, guerras mundiais e epidemias globais. world wars and global Nós tivemos epidemics. ensaio há 3 anos We had atrás. 3 years ago, Ensaio. like a Chamado practice, COVID-19. COVID-19. Vírus que A ninguém sabe virus that da no one onde knows veio. where it came from, Parou o mundo. but it stopped the world. Vocês sabiam que continua a haver Covid agora? Did you know that COVID still exists Talvez today? mais do que em Perhaps COVID, there's 2020. more COVID cases now Muito than in mais. 2019. E ninguém está morrendo de Covid. But nobody's dying of COVID. As pessoas voltaram a morrer de People are dying of tuberculose, tuberculosis, problema de coração, heart problems, pneumonia, pneumonia, gripes, flu, malária. malaria, Mas de Covid ninguém morre but you mais. don't hear any more people die of Que COVID. mistério é esse? What is the mystery here? Isso só foi um ensaio. That COVID was just a Para você practice saber como é que for vai you to ser. realize what's going to Serão happen in the medidas future. sanitárias It will be que how serão implementadas laws para that parar will be as implemented pessoas. to stop people.
Então, nós somos So testemunhas. we are the witness. Vocês, You crianças, that are here right now, children, you young vocês são people, testemunhas you are witness right de que isso now está acontecendo that this is agora. happening right now in O our que o time. Senhor Jesus falou What the Lord Jesus há spoke here 2000 anos. 2,000 years ago, what the Lord Jesus spoke. Isso não é uma This is not história de um conto de fadas. a fairy tale. Não vai acabar It's not só something that's porque going o to end. príncipe desce do Oh, cavalo because branco the great e prince dá is going to beijo come na on the boca da white Branca de horse Neve. and is Não, going to kiss não acaba. the Sleeping Beauty or Snow White. Vai acabar sim. Oh, it will end. The Quando o world will príncipe end. chamado Rei dos And Reis, the Prince King o of Senhor dos Kings, the Lord of Senhores, Lords, descer para comes reger a terra. down to take Aí vai control of the acabar earth. isso aí. Then this nonsense will Mas stop. até lá, But until then, alô? Até hello? lá, Until then, até lá, until then, nós temos que estar bem atentos. we need to be watching out. Sexto sinal. Sixth sign, Coisas espantosas e grandes sinais que virão do céu. things that will come from the heavens. Foi Lucas que registrou isso aí. And this was Luke 21 verses 11. who Será que registered. você já ouviu falar de coisas Have espantosas? you heard of things in the heavens that Lua are de strange? sangue, Blood moon, alinhamento dos planetas planet alignment, e coisas assim que estão strange acontecendo. things that are happening, eclipses. De repente aparece uma coisa nova. Something new happens in the heavens. Ouviram falar daquele meteoro que Have you caiu lá heard na about Rússia the uns 4 anos meteor that atrás? fell in Russia 4 years ago? Ninguém sabe onde ele está. Ele caiu, The meteor foi fell um down. estrondo tão grande, It shook the earth. rebentou It broke down and destroyed a lot of vidraças things. de carros, Broke down houses, cars, de cidades inteiras. buses, broke everything. Só uma pedrinha. Just one big meteor, one big stone. E aquele How about vulcão lá na Islândia, no that Iceland, volcano in que Iceland parou a terra por quase 2 that semanas? stopped the whole world for almost 4 weeks? Iceland Iceland. é uma coisinha de It's a nada, small place, mas é rota but it is de aviões. it's where airplanes go E by. o They vulcão fly through it. mandou com The tanta volcano força, sent up, it shoots up centenas de quilômetros. thousands of kilometers. Não podia ninguém voar. That magma, nobody could Só fly vulcão. over. Just a Só volcano. vulcão. One volcano was Sabia able que to tem stop. mais de 20 mil vulcões ativos na Terra? Did you know there's more than 20,000 volcanoes active right now in the earth? E que falar dos terremotos? How about the earthquakes? Cada vez mais fortes. Every time more stronger. Tsunamis como aquele de Tsunamis 2004, né? 2004 Matou mais de 400 mil killed pessoas. more than 400,000 people. Então são coisas So all espantosas. these things São are the sinais things na of the natureza. signs in nature, Sinais dos céus. signs in the Que nos heavens. mostram que alguma coisa está There's acontecendo. something showing us that this is E happening, você and you é testemunha are disso. witnessing that what Jesus Alguns says aqui is não eram true. nascidos em 2004. In 2004, some were not born yet, but others were. O sétimo sinal, Seven eu já dei os sign. exemplos aqui. I've given Grandes examples. instabilidades na natureza e na sociedade. Instability in nature and society, Angústia entre as nações. anguish between nations. Eu assisti um documentário I saw a semana documentary passada. last week. Isso deu na televisão. And this happened in TV. It was on TV. Foi feito apenas com pessoas que escaparam da It Coreia was do Norte. done with people who left North Korea. É interessante, eles It's so contam interesting how they isso. tell the story. Alguns têm até documentos disso Some aí, have documents of what happened, mas parece que o mundo não ouve. but like the world is not listening. Essa This instabilidade instability that we see, social social hoje no instability mundo. today in the world. E Lucas ainda escreve Luke writes down que os homens vão desmaiar de terror that man's heart will be failing ao from ver fear, as coisas que estão vindo, and the expectation of porque the as things which are potências do coming, céu, virtudes, quer dizer, potências, or the poderes do powers céu, of the serão heavens abalados. will be shaken. Então, o que isso quer dizer? What does this mean? Que nós vamos testemunhar That we're going to fenômenos witness these phenomena
pequenos asteroides, asteroids, pequenos asteroides, small que vão asteroids cair na that Terra, will fall upon the earth que vão provocar danos and will cause great muito grandes. damage. E já tem And acontecido. it's been happening. O oitavo sinal, The eighth sign. esse é extremamente importante. This is very important. É um dos mais recentes. This is the most recent one. Matthew 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus aqui, ele, portanto, ele usou algo natural para estabelecer, para poder trazer um ensino. Now learn this, profético. the parable from the fig tree. Jesus brought something natural Quando já to os seus ramos se tornam tenros e brotam when its folhas, branches has already become tender, its sabeis full que está leaves, próximo o you verão. know that the summer is near. Eu tinha uma figueira quando I morava aqui na have a nossa fig road. tree here by North Road. Aqui, quem sabe o que é uma figueira You know what aqui? the fig trees? Alô? Any of you know what the fig Figueira, sabe o que é uma figueira? Figs. Você já viu uma figueira? Have you seen one? Então agora nós estamos aqui no processo We are in the comecinho do inverno. process of the beginning of Você winter. pode prestar atenção, Pay attention now. daqui a algum tempo, Just now, a few aquela times, figueira que está sem that nenhuma fig that folha, has no leaf, você vai olhar no tronco dela, You're gonna look at você its vai ver trunk. um pontinho verde. and you see a green little bud over there. Isso quer dizer que o inverno está It acabando, means winter is finishing, almost ele vai finished. acabar It will e o end, verão vai vir. and summer will come. O Senhor The Lord dá esse said, exemplo. He gave this example of the fig tree. Igualmente, quando saying, virdes todas estas coisas. When you see all these things, Que são todas estas coisas? which are all these things? Isso tudo que Verse você ouviu 33. agora. What you have heard from me Rumor de now? guerra, Wars, rumors of wars, terremotos, earthquakes, movimentos no céu e na terra, signs o in the mar, heavens, etc, the etc. sea, tsunamis, whatever. E a figueira. And the fig tree. A figueira chama-se The Israel. fig tree is Israel. Pay attention, there's a spiritual meaning here. Israel esteve Israel was vagando pelo mundo vaguing amongst the world desde aproximadamente since 500 anos antes de Cristo 500 before Christ até 1948. until 1948. E aí o oitavo sinal And then the aconteceu. eighth happened, the eighth sign No happened. dia 15 de maio On the 15th de of May 1948, 1948, nasceu o Estado de Israel, the state of Israel was born. cumprindo uma Fulfilling a profecia prophecy proferida por by Isaías Isaiah 2.600 anos antes. 2,600 years before. Está aí Isaías 66, verso Isaiah 8. 66 verses Você 8. que tem Bíblia em inglês, You pode ver. that can have an English Bible, Portuguese Bible, you can open Isaiah 66 8. O que é que diz aí? What does it say then? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Who has heard such a thing? Quem já viu isso acontecer? Who has seen such a thing? Pois, será que um país pode nascer num dia só? Shall a country be made to be given birth in one day? Uma nação aparece assim num instante? Or shall a nation be born at once? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. As soon as Zion was in labor, Assim que sentiu dores de she parto, ela gave deu à birth luz to aos her seus children. filhos. No dia 15 de maio de 1948, On the 15th of May numa of reunião das 1948, Nações Unidas, in a meeting of the United Nations, em que nesse dia In quem that estava day, presidindo era um brasileiro, was Oswaldo a Aranha. Brazilian man that was presiding, Foi Oswaldo Aranha. proposta a criação do He Estado de Israel. proposed the state of Israel. 15 membros. 15 members. Estava 7-7. 7-7. 7 a favor, 7 in 7 favor, contra. 7 against. O presidente só podia The votar president could only para vote desempatar. to be able to E foi make com o sure there voto was do no brasileiro, tie. Oswaldo Aranha, And this Brazilian man, he voted. que foi criado o Estado de Israel. And then he created the state of Quem viu Israel. isso? Who had such a Num thing? dia só. In one day. Uma nação A nation. surgiu. O became. oitavo sinal. The eighth sign happened. 2 anos antes de eu nascer. 2 years before I was born. 1948. Cumprido. It's been fulfilled. The eighth sign of the end of times has been fulfilled. Nono sinal. The ninth sign. Eu preciso terminar essa I need to parte finish this part so porque that é it importante. is so important, church.
Mateus 24, 37 a 39. 37, 38, Matthew Vocês aqui 24. do português aí. Those who read Leiam isso aí. Portuguese, please read. Leiam bem forte. Matthew Não, aqui, 24. olhando para cá. Esqueça a tua Bíblia agora. Lê aí. Read. O que está escrito aí? E como foi? Porquanto comiam, bebiam, até o dia em que Noé entrou, E não procederam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vida isso quer dizer que toda a terra It estava means assim. that the whole earth O Senhor was. tomou um exemplo clássico. The Lord used an do dia de example Noé. of the days of Noah. Cada um na sua. Everybody was doing their own thing. Quem estuda, estuda. Who was studying, Quem trabalha, studying, trabalha. working. Quem viaja, viaja. Traveling. Quem planeja, planeja. Planning. Cada um na sua. Everybody's living their own lives. Igreja se der, se calhar. Church, maybe. Veio o dilúvio, The floods came. fui. Hey, disappeared. Everybody. Só 8 died. pessoas. 8 people only. Não se sabe quantos havia naquele tempo. We do not know how many people lived in amongst 50 them. mil, Maybe 40 mil, 50,000, 200 mil, ninguém sabe. 100,000 people. We don't know. Exemplo clássico esse. It's classic example here. Foi Jesus que falou isso aí. Jesus was the one who said such Que words. o fecho da história humana, The end of the human history. você ouviu aqui? Are you listening? O fecho da história The humana end of human history vai acontecer will take quando place estiver como no dia de Noé. like in the days of Noah. 10º sinal. The 10th sign Será como nos dias de Ló. will be like in the days of Lot. Lucas registrou isso aí. Luke register, Luke 17, verses 28, Vamos 29. ler aqui em português primeiro. Luke 17, 28, Vamos 29. lá, turma do português. Como também Da mesma maneira que os filhos de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho Now desse let's, pessoal que the fala people that inglês, speak English, that is trouxe a read, língua ou deixou that em you bring casa. your tongue, let us sing out. Vamos lá, Let us read. inglesinhas. As it happened in the days of Lot, they ate, drank, bought, sold, planted, and moved. But on the day that Lot went out of Sodom, he rained fire and brimstone. Quando o justo saiu de Sodoma. When the righteous Porque came out, Deus mandou Sodom buscar. and Gomorrah. When God was Se sent perguntasse to fetch. para o Ló, ele não queria sair. If he asked Lot, Deus Lot mandou didn't 2 want- anjos but God sent para two buscar uma angels família. to go fetch a E só conseguiu family. salvar o pai e And 2 could only filhos. save a daughter, a father and 2 daughters. Quando a igreja sair daqui, When the church leaves Anota the isso. earth, please pay quando a attention. igreja sair When the daqui, church é leaves que the Deus earth, vai dar cabo da that's terra. when the earth will take its end. Não vai ter nada depois. There will be nothing left. Não vai ter tempozinho. There won't be time for anything Eu else. vou me inscrever para a segunda I'm chamada. gonna write Falhei o myself. exame. I failed the first exam. I didn't go Tem with uma Jesus. segunda chamada. I'm gonna do the tem, second tem, one. tem. Deus é bom. Oh, God is good. Sim, Deus é bom, mas Deus Yes, é God rei. is good, but He's a king. E a palavra do rei And the não king's anda para word trás. does not go backwards. Décimo primeiro sinal. The 11th sign, A utilização da igreja como um negócio. the utilization of the church as a business. Eu nem preciso perguntar se vocês já ouviram falar disso. I'm not going to ask you if you heard about it. Bem, Of churches that have turned to talvez é que businesses. essas crianças aqui não se Maybe aperceberam these disso kids have ainda. not yet realized Eles estão aqui numa igreja que aqui não they are in vamos a fazer um negócio com church eles. that we don't do business here. We don't do business with people. Eu estava vendo agora, estava ali antes I do was culto. there listening just now Tem to. um bispo. There is a bishop. É bispo, né? Acho que é bispo. I Né? think he's a Nem bishop. sei. Não, apóstolo. No, apostle. Ele foi despromovido. He was Porque bispo é um cargo demoted. elevado, né? He was bishop. Mas eles não sabem disso. But they don't understand. Está sob ameaça de prisão. People want to arrest him. Porque está explorando a igreja. He's Fizeram da igreja negócio. he has made business out
part of O the church. mesmo que os The sacerdotes same e in os the high levitas priest and the faziam no Levites did templo, in the temple. quando Jesus chegou lá When e Jesus acabou com a arrived there festa. and stopped them. Chegava ali o Samuel, chegava Samuel ali o arrived. Jonathan Jonathan arrived. com a sua With the offering, ovelhinha. the sheep. E aí o levita que examinar And the essa Levite tua ovelha examined and aqui saying, the sheep of yours is no não good. passa no teste. Will not pass the test. Mas esse aqui But it's a new é um good one. cordeiro It's a é de um ano. lamb, 1 year old, Não, good. tá No, muito feinha. it's very ugly. Tem que ir ali comprar. Must ali. go buy there that Ali sheep. tem ovelha boa. That sheep is Deixa the a best tua one. lá. Leave yours there and buy another one. Negócio. That's business. Está na Bíblia It's in isso. the Bible. E daqui a pouco chegava ali o And Carlos. just now com a ovelha Carlos come dele. with his sheep. Essa tua ovelha não presta. Now this sheep of yours is no good. Vai ali. Go A there. ovelha que era do Samuel, que The rejeitava, o Samuel, Carlos that ia they ter que comprar agora. rejected, they would Negócio. sell the Samuel's sheep to Carlos. Negócio. Business. Isso começou na década de This 70. started in com os the grandes 70s pregadores with the da great televisão. preachers on TV. Que viram que isso era um campo That they aberto. saw that TV was television, gospel is open. Nós ainda market. usamos óleo, né? We Graças a still Deus. use oil to O pessoal já está ungindo aí com Doom na cara. We anoint you with doom and sprays and things like that. Sai, demônio. Doom é o cara Ah, que tá atrás, com demon, Doom na doom the cara. person. É. Jesus mandou impor as Jesus mãos. said, put your hands, E lay porão as hands, mãos sobre os lay enfermos. hands on the Eles sick, dão and they bicuda, shall tumba. heal. No, they kick them. Eu vi já I have isso. seen preachers Bicuda mesmo, tumba. kicking people in the church, kicking. Até o aleijado sai correndo. Obviously, even the lame will run. He doesn't want to be kicked. É verdade. It's true, it's Nós happening. somos testemunhas. We are witnessing right now the sign. E foi Pedro que And Peter was the one who spoke of escreveu this. sobre isso. Ele falou que He said, houve falsos There were profetas, false como prophets, também haverá entre vós. and there will Ele be false usou, prophets among portanto, you. So o he used the passado past e agora o and futuro. now the future. Falsos doutores False que teachers. introduzirão encobertamente heresias They de will perdição secretly bring destructive e negarão o heresies, Senhor que o even the line, the Lord who brought resgatou. them. E por avareza farão de vós negócio And com bring balas themselves fugidas. self-destruction. By covetousness, they will exploit you Agora with deceit and esse word. está morando numa mansão Oh, this one's living in a mansion avaliada em valued in 30 milhões de rand, 50 million rands. anunciando o carnezinho da fé. Announcing the ticket of faith. Nós já estamos no envelope da fé. We still have the Graças a envelope Deus. money. Carnezinho da fé. They have the checkbook. Começa com 10 mil reais, Start at 35 mil reais. 10,000 reais, which is almost 35,000 rands. Quem sabe é para comprar uma outra mansão? Maybe to buy another mansion. Negócio. Business for the church. Negócio. Business. Fuja desse Run tipo de away from this igreja. kind of churches who want to do business. Fuja disso. Run away from it. Don't stay. 12º sinal. The 12th sign. Daniel falou sobre isso. Daniel Nós spoke vamos- about nós this. vamos parar aqui We're hoje. going to stop on this one. E tu, Daniel, fecha essas And you, palavras Daniel, e know sela this este word. livro And seal this book até ao fim do tempo. until the end of times. O livro está selado So the book até has o fim been do sealed tempo. until the end of time. Muitos correrão de uma parte Many para will outra run from one part to e the a other. ciência se multiplicará. And science will multiply itself. No tempo do Daniel, In the times of Daniel, isso era pouco comum. this was very little common. Mas hoje, But today, você pode sair daqui you can leave e amanhã à tarde você está lá na Austrália. today and tomorrow, maybe you'll be in 14 mil Australia. quilômetros, mais até. 14,000. Correrão de um lado para o outro. They will run one A place ciência to se the other. So multiplicando cada science has vez mais. multiplied itself. Coisas espantosas. Science Estão has grown. fabricando órgãos. They fabricate Estão our fazendo coisas organs. tremendas. They are making new science, new things, new Nós somos technology. testemunhas disso. We are witnessing such signs. Isso está acontecendo agora, This is happening right now, diante dos nossos olhos. before our eyes. Então, eu vou parar por aqui. I'll Porque, stop now. portanto, você vê que
Esse ainda está cheio, vai ser desmembrado, né? I will speak about the 14 signs next week. Quinta-feira que vem, Next week I will speak about vamos this começar 14th com o sign, 14º sinal, which is the coming of Jesus que é, na Christ, verdade, na minha opinião, o sinal mais forte. which is the strongest and the most Esse sinal important of falta all. acontecer. This one has not happened, the 14th sign. Então, vocês And so, prestem atenção ao mundo you à that vossa are volta. here, pay attention to the world around you. Esse cell phone que você tem na tua The mão cell aí, phone that you have in your é um hand sinal. is a sign. Eu lembro quando eu fui ao Canadá em 91, I remember when I went to Canada in 91, eu tenho uma sobrinha que ela tem 1,52 m de I altura. have a niece, she's 1.52 m high in height, Portanto, ela não é assim tão so she's not grande. tall, she's short, E ela estava com and she um Motorola. had the Motorola, Era desse tamanho assim. this big, Assim. huge. Uma antena de 2 Big metros. antenna, like almost 2 E eu meters. dizia assim, And I used to say, eu não vou falar o nome I dela. won't say her name. Ela só está indo conosco para poder carregar. I said, she's only come with us to hold the cell phone. Cada vez que era para falar, puxava Every aquela time she antena. would bring the antenna, huge antenna, 91. in 1991. Estão cada vez menores hoje. So today the cell phones are smaller. Esse smartphone que você These tem na tua mão smartphones that you have, é melhor do que are o better than primeiro computador que eu the first tive computer that na I década had de in 90. the 90s. Nunca vou esquecer. I'll never forget about Eu it. comprei I bought um supercomputador, supercomputer, 600 600 kilobytes, Kilobytes. 640 kilobytes da memória. 640 kilobytes memory. O hard drive The hard drive tinha 20 had 20 megabytes. megabytes only. Olha só. Let me see. Qualquer telefone hoje tem Today, 64. any phone has 64 megabytes or more. Depois eu tive um outro Then I had another computer, com 212 megabytes. 212 megabytes. Isso era uma máquina. What a machine. Nem em museu tu acha isso mais. Not in the museums you don't find it. A ciência se multiplicou. Science has multiplied, it has grown. Então nós estamos vendo acontecer. So we've seen Até this o 13º sinal. until the Tudo 13th você já sign. viu acontecer. Everything you have seen it has happened. E as dores estão And aumentando. the growing pains Cada vez mais gente com fome. more people Cada vez mais hungry, gente sofrendo com more people guerra. suffering with war. Por exemplo, tem um estado lá no Brasil agora que está desde setembro com chuvas que não param. The raining non-stop. Metade do estado Half está of the destruído. province is destroyed. Mais de 400 mil pessoas ficaram 400,000 desabrigadas. people are completely without house. Eu vi um prédio de 5 I andares. saw a building of 5 As pessoas foram resgatadas levels. do telhado. The people being rescued from the roof. São sinais da natureza. This is signs of nature. Estamos vendo We acontecer. are seeing it happen. Precisamos despertar. We need to wake up. Aleluia? Amen. Muito bem. Então nós paramos por aqui. So we stop now. Irmãos, vamos levantar para tirar a oferta. Eu não vou prolongar mais. I will not go more. Esse é um assunto, irmãos,